Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e esse programa é trazido para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Hoje, quem vai apresentar o programa junto comigo, vamos ler a Bíblia, vamos ministrar juntos, é a missionária Fátima Coimbra, que é minha esposa também. Muito boa tarde, missionária. Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Renovação. Eu estava com muita saudade de participar desse ensino da palavra a vocês. Maravilhoso. Então, vai ser muito bom juntos, não é, missionária? Porque nós estamos aqui numa jornada muito abençoada, não é? Nós aqui acabamos de completar no programa anterior todo o Evangelho de Mateus. Então os ouvintes aí estão bastante animados, porque talvez para algumas pessoas, né, tenha sido a primeira vez que tenha lido um livro inteirinho da Bíblia, não é? É verdade, pastor Gilberto Costa. E hoje nós vamos iniciar com Marcos. Muito bom. O Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos. Aí, queridos ouvintes, você já sabe da nossa jornada, né? Se você não sabe, nós estamos fazendo o seguinte: vamos ler a Bíblia inteirinha, de capa a capa. E depois vamos explicar. Isso, começamos com o primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, Gênesis, e ali nós lemos apenas o capítulo 1, que explica a criação do universo, o capítulo 2, que fala da criação do ser humano, e o capítulo 3 de Gênesis, que mostra como o ser humano decidiu viver longe de Deus e obedecer à voz do inimigo de Deus. E aí já pulamos, missionária Fátima, para o Novo Testamento, já para Mateus. Okay, por quê? Porque nós vivemos hoje no Novo Testamento, não é? É verdade. Nós vivemos depois hoje vivemos Jesus, na graça, né? Na graça. Na graça de Deus. Então temos que aprender logo sobre a graça, não é verdade? Com certeza. Muito bom. E outra coisa, queridos ouvintes, é que nós vamos agora ler, são 4 os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, existem 3 que são muito parecidos, né? Que é o Evangelho de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. Eles são tão parecidos que eles são chamados de sinóticos, quer dizer, similares, né? Parecidos. Iguais, quase iguais. Então, muitas das passagens que nós vimos em Mateus, a gente vai ver que são relatadas de novo por Marcos. Muitas vezes iguaizinhas, outras vezes acrescentando uma ou outra informação, ou então olhando aquele fato por uma visão complementar, né? Então isso é muito bom, porque vai nos dar uma visão geral, né, das coisas em termos do que aconteceu com Jesus. E o evangelho que é mais diferente de todos é o de João, né? É de João, que é chamado o apóstolo do amor. Então, o amor. João escreve apresentando bastante Jesus como a prova do amor de Deus por nós, né? O amor ágape de Deus. O amor ágape de Deus. E o que é amor ágape? Aquele amor, queridos, que não é o amor eros, né? O amor eros é aquele desejo, né? Do homem para a mulher com o homem. O amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor que busca a felicidade do outro, né? Como Jesus fala, ame o seu próximo como a você mesmo, né? Então isso é como Jesus fez, né, missionário? Que ele se entregou por nós, mesmo antes da gente querer alguma coisa com ele. É verdade, pastor. Ele deu o primeiro passo, né?
O primeiro passo. E agora vamos continuar aqui com o Evangelho de Marcos. Eu vou começar lendo o capítulo 1. Aliás, é o capítulo, né? Isso. É o capítulo 1, versículo 1. Isso mesmo. Então, vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E agora aqui na minha Bíblia tem escrito um título, João Batista. E vamos agora ao versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, em Isaías 43, eis aí que envio diante da tua face meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Aí já estou entrando no versículo 3. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso aí. Então veja que interessante. Aqui, veja que Marcos ele já pulou o nascimento de Jesus, a anunciação pelo anjo, não é? Já vai direto na chegada de João Batista. Então veja que Marcos ele começa a abordar o Evangelho de Jesus a partir da chegada de João. E João é esse que Isaías, lá no seu livro, como a missionária comentou, o capítulo 40, verso 3, veja que esse livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus vir em carne, né? Do verbo de Deus vir à carne. Já era anunciando a chegada do nosso Jesus. Do nosso Jesus. Então veja aí que João veio justamente para preparar as veredas, os caminhos, né? Para que o povo... E aqui, agora a missionária vai ler o verso 4 e vocês vão ver que tipo de preparação é essa que João Batista veio fazer. Vamos lá. Então, no versículo 4 de João, no capítulo 1, apareceu... De Marcos, né? Aliás, de Marcos. Isso. Eu troquei por Batista, causa de João né? Batista. Então, em Marcos, capítulo 1, versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Pronto, vamos. Esse versículo, queridos, ele é curtinho, mas ele diz muita coisa. Né? O arrependimento dos nossos pecados. A gente se arrepender dos pecados, não é isso, pastor? É isso. Veja que era isso que pregava. Pregar quer dizer ensinar, né? A palavra batismo, você já sabe, mas a gente vai repetir. Estudamos em Mateus. Batismo que é uma palavra grega que quer dizer mergulho. Então, o João Batista ele pregava que as pessoas fossem mergulhadas na água para demonstrando arrependimento do que tinham feito. Então, me diga uma coisa, missionário. Para a pessoa se arrepender do que fez de errado, primeiro a pessoa tem que ter noção do certo e do errado, não é verdade? Sim, com certeza. E daí chegar à conclusão de que precisa se arrepender, pedir perdão dos seus pecados. Perfeito. E aí, uma criancinha, um bebê, não tem essa noção, não é? Do certo e do errado. O bebê não pode se arrepender porque ele nem fala. Nem exatamente. Tem... É por isso que a gente não pode ser o batismo em criança, né? A gente não batiza, o evangélico não batiza o bebê porque o bebê não fez nada de errado. Né? O bebê ele só chora, come e dorme. É isso chora, mesmo. Come e dorme. E muita gente me pergunta, sabe assim, qual é a partir de que idade? Na verdade, não existe uma idade fixa porque cada criança tem um desenvolvimento diferente, não é? Tem crianças que a partir de 10 anos já tem noção boa do certo, do errado, já conhece. Tem crianças que é mais tarde, tem outras que acontece isso mais cedo, mas o fato é que é necessário arrependimento. E arrependimento, a gente sabe que não é só tristeza por alguma coisa que fez errado. Aí é remorso. É verdade. Arrependimento é você remorso ficar é uma triste, coisa, arrependimento é outra. O que é o remorso? Porque o remorso, a pessoa fica triste, mas continua fazendo aquela coisa errada. E até o ponto que não fica mais triste, de tão acostumado, né? Já o arrependimento não. Você fica triste sim com o seu erro, mas você deixa, né? Ou você busca ajuda para deixar aquela prática, luta contra aquilo para deixar. Então é isso que João pregava, ensinava. Mergulhar na água como um sinal público de que a pessoa está ali se arrependendo dos seus pecados para remissão. Aí, queridos, o que é essa palavra remissão?
Remissão significa você ter o livramento da escravidão ou de uma prisão, ou seja, a prisão do pecado, não é? Então, o perdão, né? O perdão do pecado, né? A pessoa estava aprisionada. É como você quando faz alguma coisa errada, a lei condena e vai para a prisão. E né? O que é que Jesus diz? Ele diz que quando a gente se arrepende do pecado e pede perdão a Ele, Ele apaga esses pecados da memória dele e da nossa memória, como se Ele não se lembra mais desses pecados, como se nunca tivéssemos cometido pecado nenhum. Perfeitamente, é isso mesmo. Então vejam que é um versículo muito poderoso, né? Embora pequenininho. E aí vamos seguir aqui no versículo 5. Bem, no versículo 5 temos: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eles eram batizados por ele no Rio Jordão. E continuando no versículo 6, as vestes de João Batista eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro. Essas eram as vestimentas ele está dizendo aqui no versículo 6, as vestes, as roupas de João Batista. Né? As roupas deles eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Perfeito. Vejam aí que o pessoal era batizado por João confessando os seus pecados, né? Então, observe como é importante que a gente confesse para Deus, né, os nossos pecados. E veja que o batismo não é uma cerimônia religiosa, né? Na verdade, ele é um momento de reconciliação com Deus, né? Como já vimos lá no Evangelho de Mateus. Vamos em frente, então. Então, agora, na minha Bíblia aqui tem o seguinte título: João dá testemunho de Jesus. E no versículo 7 temos: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatacar, né, as correias das sandálias. E no versículo 8 ele continua: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isso aqui é muito forte. É muito forte, é muito bonito. Muito bonito, porque João Batista está dizendo: olha, eu estou batizando vocês com água, estou mergulhando. Lembrar que a palavra batismo quer dizer mergulho. Estou mergulhando vocês em água para que seja publicamente afirmado por vocês que vocês estão se arrependendo de estarem distantes de Deus e querem agora que Ele venha governar as suas vidas. Mas ele fala aqui daquele que virá, que é mais poderoso do que ele, que está falando aqui de Jesus, né? Exato. E aqui ele faz a comparação, ele diz: olha, eu estou batizando vocês com água, mas ele, Jesus, vai batizar com o Espírito Santo. Então, vamos analisar essa frase, é muito importante para as nossas vidas, ouvintes, porque aqui ele está dizendo que Jesus vai nos batizar, quer dizer, nos mergulhar com o Espírito Santo. Então nós seremos cheios, mergulhados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, que na sua Bíblia aí deve estar com letra maiúscula, ele é a terceira pessoa que compõe o nosso Deus único, não é? É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo. Então é o próprio Espírito de Deus. Isso aqui é uma promessa maravilhosa. João aqui está dizendo que Jesus vai encher a nossa vida, o Espírito Santo vai morar dentro de nós. E quando nós estudarmos ali o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a gente vai ver quando isso realmente, o relato de quando isso aconteceu pela primeira vez. Então é uma promessa espetacular, inclusive está no livro de Joel, no Antigo Testamento, lá no capítulo 2, verso 28, para você anotar aí no seu caderninho. Então, grande maravilha essa promessa, não é? Com certeza. E agora vamos ler aqui, continuando em Marcos capítulo 1, agora no versículo 9, o batismo de Jesus. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Continuando no versículo 10, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como um pomba sobre ele. Então, no versículo 11 temos: foi ouvida uma voz dos céus:
Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Que beleza isso. Então, observe que o nosso Deus amado, veja que bonito, né? Jesus, ele foi batizado também por João. Só que o batismo não é para a gente ser perdoado dos nossos pecados. Sim. Então, Jesus não tinha pecado, né? Por que ele foi batizado, então, por João? Aí a gente vai entender isso quando nós lemos essa mesma passagem no Evangelho de Mateus, que já estudamos. A gente vê que Mateus, ele relata o detalhe. Quando Jesus foi ser batizado... aqui está menos detalhado, está bem resumido. João disse, não, Senhor, o Senhor é que tem que me batizar. Eu não posso lhe batizar porque o Senhor é o Filho de Deus. Mas aí Jesus diz, não, faça para que se cumpra toda a justiça. Então isso aqui é importante, ouvinte, você ver primeiro. Muita gente, não é, diz assim, missionário, eu não quero me batizar, não vou me batizar. Eu creio, eu aceito Jesus, e não quer se batizar. Na igreja. Eu fico perguntando às vezes, por que não quer se batizar, meu irmão? Por quê, né? Aí a pessoa diz, porque não é necessário. Mas é necessário, porque Jesus deixou o exemplo aqui pra gente. Ele que nem precisava. Ele nem precisava de batizar. Ele fez questão. O próprio batismo. Não é verdade? E aqui você vê que Jesus, é interessante que o Espírito Santo vem sobre ele. É exatamente, queridos, o que acontece também quando a gente se batiza. Mas aí vocês podem perguntar, muita gente confunde isso. Assim, olha, mas Jesus não é Deus? Né? As três pessoas que formam um Deus único, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo veio sobre Jesus? Ele já não é Deus? Vamos lembrar, queridos, só a sequência das coisas. Estava lá no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles ali juntos decidiram, olha, Filho, é necessário que você vá para a terra, que você se esvazie da sua condição de Deus e nasça como um homem comum, para que você possa pagar o preço do pecado daquelas pessoas no lugar delas. E lá, filho, você vai viver como um homem comum. Você vai se chamar Jesus e lá você vai ter que aprender, você vai ter que me obedecer. Você vai sair da sua majestade para a posição de servo. Então, por isso que Jesus, enquanto homem, ali na posição de servo, ele recebeu o Espírito Santo dentro dele, no momento do batismo, como acontece com todo ser humano que decide obedecer e entregar o governo de sua vida a Jesus, não é? Então isso é muito bonito. E aí essa afirmação de Deus, né, missionário, que diz, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Eu tenho prazer em ti. Porque ali Jesus estava obedecendo ao Pai. A Pai, palavra de Deus, né? Obedecendo, se colocando como servo. Ele estava fazendo o que a gente diz aqui, o segredo do crente, que é obedecer a palavra de Deus. Porque obedecer, o ABC do crente, não, tem o ABC do crente, em mas vez de ABC é obedecer. Você quer ser feliz? Obedecer a palavra de Deus é o segredo. Isso aí. Perfeito. Vamos continuar então agora com a tentação de Jesus no capítulo 1 de Marcos, versículo 12. Lembrando que a gente está no capítulo 1, versículo 2, porque tem aquela pessoa que ligou o rádio agora. E aí não sabe onde a gente está falando, então é bom de vez em quando lembrar que é Marcos. Isso mesmo. A tentação de Jesus, capítulo 2 de Marcos é... Capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. No versículo 13, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém. Veja que interessante. Lá em Mateus, essa passagem é relatada com todos os detalhes. Mostra como Satanás, é bem reduzido, tentou Jesus 3 vezes, usando a palavra. Você vê que Marcos... Ele vai relatando mais resumido. Porque ele quer chegar logo no início do ministério de Jesus. Ele vai chegar daqui a pouquinho. Vamos continuar agora com o seguinte título aqui na nossa Bíblia, que é Jesus volta para a Galileia. Só um detalhe, desculpa, uma coisa que me ocorreu agora. Veja que Jesus foi levado para o deserto, só para recapitular em Mateus. Porque é muito... Logo depois que ele foi cheio do Espírito Santo.
Então veja que antes de Jesus enfrentar as tentações do mundo, Jesus batizou ele. Antes ele foi cheio do Espírito Santo. O Pai batizou encheu Jesus. ele do Espírito Santo. Eu troquei. É exatamente o que acontece na nossa vida, não é? Se você, querido ouvinte, realmente decidir por essa entrega de sua vida, do governo de sua vida a Jesus, ele vai te preparar, ele vai te encher do poder e da presença dele para que você possa enfrentar as tentações, não é? Vamos em frente agora, então. No capítulo 14 de Marcos temos capítulo 1, versículo 14. Eu não sei porque eu estou insistindo nesse 12. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Versículo 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha que forte, hein? Então, vendo, pessoal, há sempre a necessidade de Jesus estar sempre lembrando a gente da necessidade do arrependimento e da necessidade da gente crer no evangelho. Só lembrando, para você que esqueceu, a palavra evangelho é uma palavra grega que quer dizer boa notícia. A boa notícia é essa: Deus se fez carne, veio habitar entre nós para pagar o preço do nosso pecado no nosso lugar e para nos resgatar daquilo que estava reservado para a gente quando a gente estava longe de Deus. Então essa é a ideia, né? Vamos à frente aí. Então agora vamos ao título: A vocação de discípulos. No versículo 16 de Marcos 1, temos: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E no versículo 17 temos: disse-lhe Jesus: vinde após mim. Quer dizer, me siga. Me siga, e eu vos farei pescadores de homens. E no 18 temos: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Veja só, eu queria dar uma paradinha aí. Como é que pode um negócio desse? É uma coisa sobrenatural. Imagine, estou eu e você pescando ali no nosso barquinho. De repente aparece um homem desconhecido que a gente nunca viu, e o homem chega pra gente e diz: olha, me siga, porque eu vou fazer vocês, em vez de vocês pescarem peixes, vocês vão ser pescadores de homens. Veja, o que fez esses dois homens seguirem Jesus imediatamente, sem questionar, sem perguntar assim: é o quê? Eu não entendi. O que é pescador de homens? Por que eu vou deixar tudo o que eu faço para te seguir? Quem é você? Né? O Espírito Santo que fez isso. Pronto. Né? No nosso coração. Deve ter sido um toque do Espírito Santo muito forte, que confirmou a eles, né? Dizendo: olha, siga, porque é um chamado de Deus para vocês. Isso eu acho curioso, eu sempre gosto de lembrar, porque eu conheço alguém que teve um chamado semelhante na vida atual. Não é assim, né? A gente que é assim chamado para fazer a obra de Deus é assim mesmo, né? Verso 19. É no 18, não? Sim. 18 nós vamos agora. Vamos agora para o 19. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Jesus tinha um irmão chamado João também. Esse João aqui é o irmão de Jesus. Não, esse é outro. Não. Esse já é outro. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão de Tiago. Tá. Ele chamou dois irmãos aí, Tiago e João, Tiago, que eram filhos de Zebedeu. Tá. Né? Eu não entendi. Esse a gente tem que ler devagarzinho. Então, assim, eu vou ler devagarzinho. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Irmão de quem? Irmão de Tiago. Né? Então eram dois irmãos. Que eu mesmo confundi. Isso, eram dois irmãos que estavam ali no barco consertando eles estavam no barco consertando as redes. Isso. No versículo 20, e logo os chamou, deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu. Com os empregados, seguiram após Jesus. Mais uma vez, uma coisa... grande, né? Não é assim? Grande poder incrível, de Espírito Santo aí, Esses dois irmãos resolveram seguir Jesus. Foram também embora, do nada, né? A partir do nada. É realmente impressionante
como é que pode, né? Essa confirmação do Espírito Santo. Vamos nós então, aí veja, Marcos... Ele mais uma vez foi bem resumido. Resumido, e agora ele entra numa das coisas mais incríveis que nós vamos ler agora. Mais incríveis que Jesus ler. Trouxe, não é? Porque o que a gente vai ler agora nunca tinha acontecido antes. Não era uma coisa que o povo estava acostumado. Na primeira vez, isso, né? a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Jesus foi morar. Estava ali na beira do mar, não é? Então, veja só, Jesus aqui escolheu alguns discípulos já, né? Veja o que vai acontecer agora. Verso 21. Vai lá, Senhor. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Você já sabe, querido ouvinte, que a sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para estudar a palavra. Interessante que ainda hoje é assim. Eles não adoravam a Deus na sinagoga. Eles adoravam a Deus no templo. Aquele que hoje só tem um pedacinho lá do muro que ficou. A sinagoga era para ensinar e aprender a palavra. Era o Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, não é? O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, exatamente. Então, veja, Jesus estava no sábado e estava na sinagoga. Ele foi ensinar. Então já era um mestre, um conhecedor da palavra, claro, ele mesmo, né? 22. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Já sabem que os escribas eram aquele pessoal que copiava à mão as escrituras, porque naquela época não existia gráfica, impressora como nós temos hoje. Então, cada edição da palavra de Deus era copiada em pergaminho, que eram as peles de animais. Então veja que era uma cópia manual. E veja que as pessoas se maravilhavam do ensino, da doutrina, do ensino de Jesus. Porque Jesus ensinava com autoridade, claro, né, Antonio? Jesus estava falando de sua própria palavra, né? Então, da sua própria palavra. Né? 23. O que é que aconteceu? Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, no 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Não sei quem és. Bem sei. Bem sei quem és. O Santo de Deus. Olha aí o que o demônio falou, hein? O rapaz endemoniado bradou. O que é bradar? Bradar é gritar. Gritou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse para perder-nos? Viesse para nos expulsar? Né? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O que Jesus respondeu, hein? E no 25 temos: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. E aí, será que saiu? Então, no 26 temos o espírito imundo agitando e violentamente e brandando em alta voz, saiu dele. Olha aí. Então aqui, queridos, vai um ensinamento importante, não é? Jesus repreendeu aquele espírito imundo e aí na repreensão de Jesus, ele teve que sair. A gente vai aprender, não é, que mais tarde, no finalzinho do Evangelho de Marcos, que Jesus ele concede a nós esse poder também para, em nome dele, fazer isso, libertar a pessoa que está possessa de um demônio. É muito interessante, muita gente pensa que isso não tem na Bíblia, né? É verdade. Mas está aí de uma maneira incrível. A expulsão de demônio, né? Pessoas que estão endemoniadas, em nome de Jesus, elas são libertas. E veja o que o povo achou no 27. O que será que o povo achou disso? Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? E no 28 temos: então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galileia. Todos os arredores. Então vejam que o povo se admirou, porque eles nunca tinham visto algo assim. Uma pessoa ser
possuída por um demônio, começar a falar com outra voz, quer dizer, o demônio usando mesmo o corpo, né, daquela pessoa. Ele aí começou a usar: em meu nome expulsarei demônios e curarei os doentes. Exatamente, que a gente autoridade vai ver que ele deu a gente. No final lá do Evangelho de Marcos. Eu vi que ele expulsou o demônio no versículo 28, e no 29 ele já vai entrar com a cura da sogra de Pedro. Exatamente, que a gente vai ver já já. Agora, vejam que é importante vocês, ouvintes, observarem que o que o pessoal achou estranho, novo nesse acontecimento. O fato de Jesus ordenar e o demônio obedecer na hora. Mesmo, veja que tem aqui no versículo dizendo que o demônio agitou violentamente a pessoa que estava endemoniada e bradou em alta voz, gritou, mas saiu dele. Né? Então, essa autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios, realmente o povo ficou maravilhado, né? Então a gente vai continuar, mas não é agora não, viu, ouvintes queridos? Daqui a pouquinho a gente vai continuar, depois do nosso intervalo. Fique aí na paz e na graça do Senhor, não saia daí não, vá adorando a Deus com esses louvores maravilhosos, e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Fique na paz. Fiquem na paz. Na graça e na paz de Jesus. Até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2, na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2, na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, estamos de volta, queridos ouvintes, para o segundo bloco do nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e hoje eu estou aqui acompanhado da minha esposa, a missionária Fátima Coimbra. Não é isso, missionária? É, pastor Gilberto Costa. Boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes, né? Vamos continuar aqui, né? Agora com o versículo 29 de Marcos, capítulo 1. Estamos aqui na nossa jornada, não é? Estávamos vendo aqui que no versículo anterior aconteceu, não é, missionária, uma coisa inédita. Que foi a expulsão do demônio, né? Expulsão de um demônio dentro de uma sinagoga e num sábado, que era um dia sagrado para os judeus, né? Então, realmente, o povo está maravilhado aqui com Jesus, né? Então, vamos ver, continuando aí, o que aconteceu. Marcos capítulo 1, versículo 29, né? A cura da sogra de Pedro. E saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. No versículo 30 temos: a sogra de Simão achava-se ali acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. No 31 temos: então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Olha aí, mais uma cura de Jesus, né? Mais uma maravilha. Então, veja, cura queridos, imediata, né? Porque ela passou logo a servi-los. Na hora. Né? Nossa febre foi embora com Jesus atuando. É por isso que mais tarde, mais na frente, no final do Evangelho de Marcos,
Jesus vai nos conceder essa procuração também para fazer isso em nome dele, curar enfermos, né? Expulsar demônios. Outra coisa interessante que fala a respeito aqui de Pedro. Simão, não é? É o que Jesus chamou de Pedro, que quer dizer pedrinha, quer dizer como Jesus o chamou. Cefas, quer dizer pedrinha. E veja que foi na casa de Pedro onde tinha a sogra de Pedro. Então, se Pedro tinha uma sogra, logo Pedro tinha uma esposa e era casado, né? Então, vejam que como é importante aqui. Nós vamos aprender também mais na frente quais são as qualidades que a palavra de Deus pede que tenha um ministro do Evangelho. E entre essas qualidades é que seja homem de uma só mulher. Então, o casamento é uma bênção, né, na vida de um homem de Deus. Então, vamos em frente aí. Agora temos aqui na nossa Bíblia o título Muitas Outras Curas. O versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. 33. Toda a cidade estava reunida à porta. 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Olha aí, que coisa, né? Eu acho interessante como Jesus, no Evangelho de Marcos, como ele relata essas atividades diretas de Jesus, curando enfermos e expulsando demônios. Vê que a gente ainda está no capítulo 1 e quantas vezes já foi relatado que Jesus estava expulsando demônios, né? Então isso é uma coisa curiosa, né? E agora o que acontece? No versículo 35, Jesus se retira para orar. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Versículo 36. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. 37. Tendo-o encontrado, lhes disseram: todos te buscam. 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Aí ele já estava falando no ID, né? Que coisa, né? E veja no 39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. De novo. Novamente. Demônios. Veja que interessante. Aqui, queridos, Jesus ele estava com os discípulos, aí ele se separou um pouquinho, um momento de oração dele, né? Onde ele foi sozinho conversar com o Pai. E veja quando os discípulos o procuravam, né? Quando encontraram, olha, estamos procurando o Senhor e tal. E ele disse, olha, nós precisamos ir nas cidades. Então, isso que a missionária falou, o ID, né? Veja a preocupação de Jesus, dizendo, precisamos ir nas povoações vizinhas, a fim de que eu pregue, para que eu ensine. Então, essa é a mensagem de Deus para a gente. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Deixe de lado coisas que não são importantes, mas pregue a palavra. Então, é importante você que está nos ouvindo, que de algum modo faz a obra de Deus, tenha esse alvo. Pregue a palavra. A palavra de Deus ministrada, quando você ensina para alguém, mostra para alguém, o Espírito Santo é quem vai no coração da pessoa e vai convencer, não é? É verdade. Não precisa você se preocupar, né? A gente prega e Jesus, o Espírito Santo, é quem convence. Mas e se a pessoa não aceitar na hora? E aí? Mas fica a semente no coração da pessoa. Perfeito. E logo a semente vai germinar e dar fruto. É isso. E precisa quem pregou ficar chateado, ficar triste, porque a pessoa não aceitou? Não é? Porque Jesus, quer dizer, o Espírito Santo é que vai completar essa obra que a gente começa falando da palavra de Deus. Perfeito. E do que ele fez na nossa vida já, né? É importante mostrar, dizer o que Jesus já fez na nossa vida, porque ele fez na nossa e vai fazer na vida da pessoa que a gente está ministrando a palavra. Sem agressividade, sem agonia, apenas pregando, falando, indicando. Se você quiser vir, Amém. venha, que sua vida vai mudar. Glória a Deus. Então
Vamos adiante então. A cura de um leproso, no versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhes de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. No 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ficar limpo. No mesmo instante, no versículo 40, desapareceu a lepra e ficou limpo. 43. Fazendo-lhes então veemente advertência. Logo o despediu. 44. E disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Vamos lá aqui. Então vejam que esse leproso se aproximou de Jesus. Não é? Pediu para ser curado. Primeiro ponto é que Jesus o recebeu. Vamos Sim, lembrar, queridos ouvintes, que naquela época os leprosos eles não podiam morar na cidade, porque a lepra era uma doença incurável naquela época. Hoje provavelmente ele chegou até Jesus escondido de todo mundo. Porque se fosse pego, era apedrejado. Também era. Porque era uma doença incurável que vai apodrecendo, as partes do corpo vão caindo e é altamente contagiosa. Então, um leproso que está ali no meio, ele teve que ter muita fé, não foi? Para poder ir até Jesus. Outra porque coisa. Ele sabia que no caminho podia morrer. Morrer. Sem ser daquela doença, né? Das pedradas. Hoje a lepra se chama hanseníase, né? E hoje tem cura, é uma cura até simples. Mas isso é hoje, nos nossos tempos, que Deus já revelou coisas aos homens sobre a medicina. Mas naquela época não tinha cura. Outra coisa a destacar é o seguinte: observe que o leproso chegou e rogando a Jesus de joelhos. Veja, o leproso se ajoelhou diante de Jesus. Se ajoelhar diante de alguém ou alguma coisa é um ato de adoração, não é verdade? Sim, é verdade. Né? E a gente aprendeu no Evangelho de Mateus, Jesus mesmo ensinou que só se deve adorar a Deus. Então veja que aqui Jesus está aceitando a adoração desse leproso, não é? Jesus está aceitando, ou seja, Jesus não brigou com ele, né? Não se ajoelhe, não, né? Então, se Jesus aceitou essa adoração, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. E ele disse, Jesus ensinou que só se adora a Deus, logo ele é Deus. Ele é Deus, né? Então é bom sempre. Vamos agora para o quarto. E Jesus disse a ele: não diga para ninguém, né? Jesus curou, fique quieto aí, vai lá no sacerdote. Mas vê o que o leproso fez, no verso 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar. A propagar, né? A dizer para todo mundo muitas coisas e divulgou a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, quer dizer, em lugares mais discretos, mais distantes. E de toda parte vinham ter com ele. Então veja que coisa, né? Jesus pediu para ele não falar nada, mas ele não se aguentou. Mas ele não se aguentou, é igual a gente hoje, né? Porque a gente está feliz, porque Jesus curou, porque Jesus libertou, porque Jesus empregou, porque Jesus converteu a família. Verdade. E aí a gente não resiste, né? Conta para as pessoas. Acaba contando e assim, se você ouvinte é aquela pessoa que vê alguém pregando o evangelho, às vezes eu tiro por mim, né? Eu, antes de me entregar a Jesus, entregar o governo de minha vida a Jesus, eu achava chato, eu achava que a pessoa me perseguia. Mas olha, não fique triste não com a pessoa, porque é como esse leproso, né? Que recebeu uma coisa tão maravilhosa e quer falar para as pessoas, quer compartilhar, né? Ouvinte, você, por exemplo, quando você descobre uma coisa boa, uma grande promoção em alguma loja, né? Você conta para todo mundo. Conta para todo mundo. Um restaurante, você comeu ali no quilo. Olha, aquele restaurante é muito gostoso, baratinho. Bom e barato. Vai lá que é bom. Você não quer contar? Então imagine esse leproso que foi curado de uma doença incurável. Imagine alguém que recebe de Jesus o alívio, né? Aquela pessoa que vivia sem dormir, né? É verdade, sem dormir, agoniada, com síndrome do pânico, ouvindo vozes, vendo vultos, pessoa que vivia no inferno, o medo de sair de casa, nervosa,
brigando com o marido brigando com a esposa, o brigando pai com o filho, brigando com o filho, pai. aquela confusão. Aí a pessoa conhece o Evangelho, a boa notícia, né? E tudo muda. Tudo muda. Você acha que essa pessoa vai aguentar ficar calada? Não, de jeito nenhum. Não Tem vai. que sair contando para todo Não é mundo. verdade? Então, assim, da próxima vez que você ouvir alguém pregando o Evangelho, você sabe agora, se não sabia, você agora sabe por que a pessoa está ali. Não é porque a pessoa quer ganhar uma discussão com você, não é uma disputa de quantidade, né? Venha para o meu... Não é time de futebol, né? Que a pessoa fica brigando, querendo que o outro torça, não. É apenas alguém que foi muito tocado, muito curado, liberto e hoje que tem teve a vida transformada, né? Vida com abundância, vida prosperidade e dom de Deus. Pois é, e quer compartilhar diferente, com as pessoas, não é? Então, glória a Deus que o Senhor faz isso, provoca esse efeito multiplicador, né? Amém. E com isso nós encerramos o capítulo 1 de Marcos. Olha que bênção. Estamos já aqui. Vamos, né? Vamos para o capítulo 2. Para o capítulo 2. Vamos em frente. Versículo 1. A cura de um paralítico em Cafarnaum. É mais uma cura. Mais uma cura, vamos lá. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu a notícia de que ele estava em casa e muitos afluíram para ali, tanto os que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar para ficar e anunciavam-lhe ali a palavra. No versículo 3. Então, está imaginando aí, querido, a situação, cena, né? é... Estava Jesus dentro de casa. Como Jesus já era famoso... Ele não podia mais andar livremente. Não podia. Então, correu... Alguém viu Jesus em casa, né? Só Jesus está na casa. Vamos lá, porque ele cura, liberta, ensina. Aí começou, correu, todo mundo tá lá. Né? Encheu a casa. As pessoas também ficaram fora da casa, né? Nem já junto da porta tinha lugar. Então ficou a casa cheia dentro e ao redor cheia. cercada, né? Aí vamos ao versículo 3. Vai imaginando aí, ouvinte, a cena. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. No versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, né? Descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Veja aí, estão imaginando a cena. Eles subiram, viram que não podiam entrar pela porta. Subiram no telhado da casa com o paralítico. Tiraram as telhas, separaram as palhas, o eirado, que era palhas, né? Era palha. O eirado, ouvinte, é aquele lugar que toda casa tinha no alto, no telhado, onde a pessoa malhava o trigo. Que é pegar o trigo colhido, jogar para o alto numa peneira, né? Aí o vento sopra a palha e fica só o trigo, né? Então eles veja que assim, que fé, né? E foram ali, abriram e foram descendo a maca do paralítico por uma corda até onde Jesus estava. Então é fé, né? Veja o que Jesus disse aí no 5, verso 5. Vendo-lhes ali a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. No 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Arrazoavam quer dizer, pensavam em seu coração. No versículo 7. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Porque pode perdoar? Quem pode perdoar pecados? Senão um que é Deus. Olha o que os escribas pensavam no coração, né? Em dúvida, Veja né? que Jesus disse ao paralítico, olha, filho, veja que interessante, né? Desceram o paralítico e Jesus não disse para ele, seja curado, né? Jesus disse para ele o quê? Filho, estão perdoados os teus pecados. Isso provavelmente, missionário, por quê? Porque Jesus percebeu que o que mais atormentava esse homem paralítico não era a doença, mas era provavelmente a amargura, a culpa de alguma coisa. De alguma coisa que ele tinha feito e que ele precisava se aliviar, receber esse perdão. Porque quando a gente recebe perdão de um erro é muito bom, né? E aí recebe também a cura de muita enfermidade. Né? Só que quando Jesus disse isso, os escribas, que você já sabe, ouvinte, que são aqueles que copiavam, né, à mão a palavra de Deus, quer dizer, eram pessoas que conheciam a palavra pensando, de Deus. Ficaram pensando, Quem é? Por que ele fala assim?
Porque disseram, quem pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Então esse homem, eles pensaram, né, de Jesus. Esse homem está dizendo uma blasfêmia. Porque que ele só é Deus, Deus, né? Pode. Se ele está dizendo que estão perdoados, está dizendo que ele é Deus. Mais uma evidência, não é, Janara, de que Jesus é Deus. Aí veja, Jesus ele percebeu, veja no verso 8 que Jesus diz. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, assim pensavam, disse-lhes: por que arrazoais? Por que pensais sobre estas coisas em vosso coração? 9. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Veja o que Jesus fez, né? Então Jesus percebeu, veja que aí houve uma revelação do Espírito Santo para Jesus, né? Porque como é que Jesus ia saber o que eles estavam pensando, né? Mas o Espírito Santo revelou a Jesus isso, estão pensando isso. Como a gente às vezes recebe uma revelação, não é? De alguma coisa, Jesus traz para a gente expor. Jesus aqui queria ensiná-los. Então ele disse, por que vocês estão pensando assim? O que vocês acham que é mais fácil? É dizer, está perdoado o teu pecado, ou dizer, toma o teu leite e anda? Então, imagina que eles devem ter tomado um susto, né, missionário? Porque, primeiro, como é que eles sabem que a gente estava pensando isso, né? E segundo, com esse desafio. Não deu nem tempo deles responderem. Vê o que Jesus fez no verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, no 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, e a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Glória a Deus, olha aí, queridos. Então, vejam que a alegria de Jesus, né, em realmente fazer, veja que uma coisa, missionária, que a gente comenta muito, não é? É isso, que por que Jesus fez esses sinais, né? Essas maravilhas? Veja que ele disse, estão perdoados os teus pecados, né? Ele disse. Mas só que perdoar pecados é algo importante para o paralítico, mas ali não houve nenhum sinal até aquele momento, nenhum milagre. Houve um milagre, mas não foi visível, né? O perdão dos pecados. O paralítico se sentiu bem. É a cura interior. Cura interior. Muito bem dito isso. É a cura interior. Mas Jesus, ele disse, olha, para vocês saberem que o Filho do Homem, como ele se chamava, para vocês saberem que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer uma coisa mais difícil para vocês verem. Toma o teu leito, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou na frente de todo mundo. Então, 2 sinais aí, 2 milagres. Primeiro, Jesus ter recebido a revelação do que estava na mente das pessoas. Segundo, ele ter ordenado e o homem ter andado, e veja que a Bíblia diz, e se admiraram e deram glória a Deus, e disseram, jamais vimos coisa assim. Então, por isso que é importante a gente lembrar que depois que Jesus veio à Terra, depois que o nosso Deus amado se fez carne, veio habitar entre nós, chamando-se Jesus, tudo mudou na história da humanidade. Não é, senhor? É verdade. Vivemos no período da graça agora. Então nós não podemos agir como no passado, como na época da lei, antes de Jesus vir. Que era olho por olho, dente por dente. Que era olho por olho, dente por dente. No período da lei, a gente não tinha a possibilidade do Espírito Santo vir morar dentro de nós. A gente não podia entrar na presença de Deus só através do sacerdote. Só através do sacerdote. Então tudo mudou. Se o sacerdote tivesse purificado. E o sacerdote, ele mesmo, só entrava na presença de Deus, no templo, no santo lugar. Amarrado por uma cordinha, né? Uma vez por ano. E amarrado por uma corda, porque se ele lá tivesse em pecado, morria e o pessoal puxava porque não podia entrar, né? Então, senão ia morrer também. Então vejam que a vinda de Jesus, queridos, muda tudo. Tanto muda, missionária, que
até o tempo nós contamos assim, né? Nós dizemos 300 anos antes de Cristo. E depois dizemos, estamos no ano 2016, depois de Cristo. Então, é um divisor de águas. Por isso que a gente está ensinando aqui para os ouvintes logo o Novo Testamento. Depois a gente volta para o Velho Testamento, quando a gente acabar o Novo, para que todo mundo conheça como era a Velha Aliança. Mas como é muito importante. O Velho Testamento. Na lei, né? Para a gente perceber que é a lei, né? Que é a lei, para a gente perceber que no Velho Testamento era a dureza, né? Era Deus no Velho Testamento, era Deus preparando, fazendo os preparativos para a chegada do Salvador, do Messias, para a descida dele aqui na Terra, né? Então isso é realmente maravilhoso, e a gente vê aí Jesus fazendo essas grandes maravilhas que ele tem feito, né? Bom, eu quero agora, ouvinte, nós queremos agora aproveitar essa oportunidade que você está aí ouvindo, essas maravilhas que Jesus tem feito aqui relatados, né, por Marcos, e a gente quer orar pela sua vida, né? Eu queria agora que, dentro desse propósito que nós estamos vendo, né, veja que as pessoas estão aqui admiradas, né, com Jesus, estão dizendo, poxa, nunca vimos coisas assim, perdoa, né? pecados, cura, liberta de demônios, liberta de, né? Então, de tudo, bruxarias, né? feitiçarias. Então vamos agora orar. Se você puder, ouvinte, fechar os seus olhos, e nós vamos orar juntos agora. Em nome de Jesus. Feche aí os seus olhos, ouvinte. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos agora orando e apresentando, Senhor, a vida desse ouvinte, dessa ouvinte que nos acompanha agora. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa abraçar agora essas pessoas, possa, Senhor, trazer paz a esses corações, e que, Pai, tudo isso que foi relatado aqui, que a pessoa possa sentir agora, Pai, uma confiança de que existe sim um Deus, existe um Deus formado de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esse Deus se importa com a gente. Ele quer operar na nossa vida, Ele quer curar, Ele quer abençoar, Ele quer expulsar as opressões que o mal levanta sobre a nossa vida. E Ele está pronto para fazer isso, Pai. Então eu peço que, Pai, cada coração agora seja tocado e que venha uma fé, Senhor, sobrenatural sobre a vida de cada ouvinte. Ouvinte, eu ministro na sua vida agora que você seja curado dessa enfermidade que você tem. Que ela saia da sua vida agora em nome de Jesus. Seja o que for, saia agora em nome de Jesus. Receba aí a sua cura. Em nome de Jesus, se você é opresso, se você vive com agonia, com pânico, se você vive, se você passa o dia sentindo uma opressão sobre você, seja liberto agora em nome de Jesus. Saia todo o mal da sua vida. Assim como Jesus fez aqui, nós vamos aprender, você vai aprender, ouvinte, que você que crê também pode fazer em nome de Jesus. E é o que eu faço agora. Saia em nome de Jesus toda obra do mal que foi levantada contra esse ouvinte. E eu peço também que você, ouvinte, quebrante o seu coração para Jesus agora. Que você possa se submeter, entregar o governo de sua vida a Jesus. Deixa Ele governar a tua vida. E você vai ver que diferença isso vai fazer na sua existência. É o que eu peço. E se você concorda comigo, ouvinte, se você deseja isso também, então diga aí um amém bem bonito para esse Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É bom, queridos, é bom a gente estar orando, a gente está na presença do Pai, não é? E deixar que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, não é?
Veja, nós não estamos aqui te ensinando uma religião. Nós estamos aqui te apresentando a boa notícia, o Evangelho, para que a sua vida seja totalmente transformada, não é, missionário? É verdade, porque o Evangelho do Senhor Jesus é transformador, não é? É isso aí. Bem, se você, queridos, você quiser ouvir de novo esse programa ou algum dos outros programas que já fizemos na rádio, é fácil, né? Basta acessar o Facebook, né? Exatamente. facebook.com, e lá você vai procurar pela nossa página. O nome da página é assim, ó, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Vamos repetir para o pessoal anotar? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Pronto, procure lá você vai encontrar a nossa página. Na área de vídeos, você vai poder ouvir todos os programas gravados, né, que colocamos lá. Exatamente. E lembrando também que todas as semanas nós nos encontramos pessoalmente ali nas quintas-feiras. Hoje, não é? Quinta-feira, por exemplo, teremos ali às 8 da noite, ali no bairro do Arruda, na Requinte Recepções. Daqui a pouquinho vem uma vinheta ensinando direitinho o endereço para você, pertinho do estádio do Arruda, tá certo? Então, será um prazer recebê-lo para você aprender a palavra, para a gente poder orar pela sua vida e juntos buscarmos a Deus, tá bom? Então, por hoje é isso. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus, não é, missionário? Se despedir do povo aí. E até segunda-feira. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.